Você quer saber quem é o Messias? Comece vendo de onde ele veio, qual cidade ele nasceu. Shalom pessoal, tudo bem? Aqui é o Rosh Malahi, é um prazer estar aqui com vocês para estudarmos mais uma questão do Tanakh, aonde o Messias deveria nascer, de qual cidade ele deveria vir. E hoje, na atualidade, nós vemos que surgem muitos supostos Messias por aí, supostas pessoas dentro do povo de Israel que podem ser o Mashiach, mas 90% deles hoje ou mais não preenchem um requisito da cidade que deveria nascer o Messias. E qual a cidade que deveria nascer o Messias? Será que é uma cidade nos Estados Unidos, uma cidade na Ucrânia, uma cidade na Polônia, uma cidade em Israel? E se é em Israel, em qual cidade? Então isso acaba gerando dúvidas e pessoas acabam proclamando certas pessoas como Messias, mesmo sem ter nascido na cidade bíblica indicada que deveria ser a cidade onde deveria o Messias. Vamos começar com o profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2. Em algumas versões, verso 1. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, quando a gente vai lá para Gênesis, por exemplo, 49, quando Jacó vai abençoar os filhos de Israel, ele fala que de Judá viria Shiló, e a vara de Shiló, o cetro de Shiló, governaria o povo de Israel e também as nações. E essa cidade que deveria vir, o governante é Belém, segundo o profeta Miqueias. E também em 1 Samuel capítulo 16, também nos conta o relato de quando Davi foi escolhido para ser o rei de Israel. Lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 4. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? E aí depois na sequência de vê que Davi foi ungido. Então, primeiramente nós vemos o profeta Miqueias falando que de Belém viria o governador de Israel, que deveria de reinar sobre Israel. E lá em 1 Samuel nós vemos também falar que Davi nasceu em Belém. E Davi, ele é na tradição judaica chamado de Mashiach Shebedor, ou seja, o Mashiach protótipo, aquele que aponta para o verdadeiro Mashiach. Então, baseado nesses textos no profeta Miqueias e também no profeta 1 Samuel, nós vemos que o Mashiach tinha que vir de Belém. E nós temos um Mashiach que veio de Belém, como a gente pode analisar em Mateus, capítulo 2, verso 6, que diz o seguinte, Mateus capítulo 2, verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E nessa cidade de Belém nasceu Yeshua. Então nós vemos, primeiramente, Miqueias apontando para que o Mashiach viria de Belém. Nós vemos que Davi veio de Belém, apontando que o Mashiach também viria de Belém. E aqui então nós vemos que Yeshua acaba encaixando aqui de forma correta como um candidato ao Mashiach, porque ele nasceu em Belém. Também um outro texto que está no Novo Testamento também, no Evangelho de João, vamos ler? Então vamos lá, João capítulo 7, verso 42. Não diz a Escritura que o Mashiach vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então aqui, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 42, quando Yeshua veio da região da Galileia, porque ele nasceu em Belém, mas ele cresceu na região da Galileia, eles perguntavam, mas Mashiach não tinha que vir de Belém? Então os fariseus, os saduceus discutiam entre eles, mas o Mashiach tem que vir de Belém. Então o pensamento da época, do primeiro século, dos fariseus, saduceus, os sábios da época, era que o Mashiach viria de Belém. Então a gente vê a profecia apontando que o Mashiach vem de Belém, e nós vemos que Yeshua nasceu em Belém. Tá?
Hoje, por exemplo, é quase impossível nascer um judeu em Belém, porque Belém hoje é uma cidade árabe, e dificilmente você encontrará judeus por lá, e dificilmente um casal israelita vai morar em Belém. Então é quase impossível hoje nascer em Belém um judeu, é quase impossível, muito difícil. E todos os supostos Mashiach que estão surgindo hoje, ou que surgiram recentemente, a maioria deles não nasceu em Belém, tá? E mais uma prova agora histórica, nós vemos os comentários de Rashi, um comentarista da Torá, ele fala o seguinte, no comentário de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Rashi diz o seguinte: o Messias, filho de Davi, e assim dizia a Escritura, Salmo 118, verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A gente vê isso se aplicando, como eu falei no início, ao Mashiach Shebedor. A gente vê que Davi, que era para ser o rei de Israel, ele acabou sendo rejeitado, seus irmãos estavam preferindo seus irmãos mais velhos, né? E nós vemos no caso de Yeshua também, que os líderes da época de Yeshua, por estarem corrompidos com Roma, principalmente os saduceus, eles acabaram os construtores, os líderes do povo, acabaram rejeitando o verdadeiro Mashiach. E também nesse mesmo comentário em Rashi também fala de Miqueias capítulo 5, verso 2, seu nome é Inon. Inon é um dos nomes do Mashiach que a gente encontra de Sanhedrin, que diz que o Mashiach ele seria luz. E durante a história, depois que Yeshua faleceu, ressuscitou e subiu aos céus, depois da destruição do segundo templo, surgiu um personagem que foi colocado como Mashiach por Rabi Akiva, que era o rabino chamado Menachem, que foi dado o nome dele de Bar Korbá, Bar filho, Korbá da estrela, e que também aponta para um Mashiach reluzente, um Mashiach brilhante, né? Filho da estrela, como Bilam profetizou em Números 24, que o Mashiach seria como a estrela da manhã, né? Então ele seria como uma luz apontando para o Mashiach. Então esses são os títulos do Bar Korba. E daí nós vemos nesse livro aqui chamado Akiva, tá? É um livro aí que você pode encontrar se procurar pela internet. Neste livro Akiva, nós notaremos na página 263 algo muito interessante sobre Bar Korba. Um imperador voltou a Roma e Turnus Rufus voltou para sua casa de Cesareia. Rabi Akiva foi para Ushá. Ali havia um novo entusiasmo no ar. Todos estavam falando sobre o alegre evento que tinha ocorrido. O Mashiach, ao longo do tempo esperado, tinha chegado. Então, na época de Rabi Akiva, do Turno Rufus, que era um governante, um imperador, né, de Roma, nessa época eles estavam voltando, e Rabi Akiva voltou para Ushá. Nessa época surgiu o boato de que o Mashiach havia chegado, no ano 130, mais ou menos, na nossa época. 18 anos antes, um homem chamado Reuven tinha encontrado um árabe em Tishav B'Av, que lhe disse: alegre-te, judeu, porque neste momento o Messias nasceu. Em qual cidade? Perguntou Reuven. Então Reuven perguntou, um árabe falou que nasceu o Messias, e daí Reuven, um personagem, pergunta: nasceu aonde? Em qual cidade? Em Beit Lehem, em Belém. E qual o seu nome? Menachem. E qual o nome do seu pai? Hezequiah. Então aqui nós vemos que Rabi Akiva, posteriormente, ele aponta, na visão dele, Menachem como o Mashiach, tá? E um dos motivos de ser atribuído como Mashiach é que ele nasceu em Beit Lehem, tá? Então, quantas provas, só nesse vídeo já passei para vocês, de que o Mashiach tinha que nascer em Belém. Em Miqueias capítulo 5, em 1 Samuel a questão de Davi nasceu em Belém também. Nós vemos a questão do Novo Testamento apontando que Yeshua nasceu em Belém, e também que o pensamento da época dos fariseus e saduceus era que o Mashiach viria de Belém. Nós vemos Rashi comentando dois aspectos do Mashiach sobre Miqueias capítulo 5, verso 2, e também nós analisamos aqui no livro Akiva que o Mashiach, um dos motivos de Rabi Akiva proclamar Bar Korba como Mashiach é que ele nasceu
em Belém. Por mais que ele não fosse o Mashiach, Bar Korba, mas um dos motivos que poderia levar Bar Korba a ser o Mashiach é que ele nasceu em Belém. Então veja, Rabi Akiva, não quer dizer que nós concordamos com tudo que Rabi Akiva diz, mas quando Rabi Akiva ou algum outro rabino da época diz algo, a gente tem que examinar com muito cuidado, com muita atenção e com muito carinho, porque eles eram pessoas muito sábias, muito instruídas. Então, quando eles apontam que o Mashiach tinha que nascer em Belém, era uma unanimidade da época. Mais de 90% dos rabinos na época de Yeshua tinham certeza de que o Mashiach viria de Beit Lehem. Um outro conceito também, agora já é para o conceito mais espiritual, conceito mais profético, que o Mashiach nascer em Belém, também representa que o Mashiach ele seria considerado como o pão do eterno. Por isso que ele vem da casa do pão. Beit Lehem Hebraico significa casa do pão. Então da casa do pão viria o pão, podemos assim dizer, viria o Mashiach. Então Mashiach comparado com o pão da vida, assim como o maná caía e dava vida aos filhos de Israel no deserto, assim também Mashiach é aquele homem que virá no futuro do céu trazer vida para Israel, sustento para Israel. E nós vemos que Yeshua nos aponta isso lá em João. Vamos analisar então João capítulo 6, verso 35 primeiramente. João capítulo 6, verso 35. Declarou-lhe, pois, Yeshua: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então aqui, quando Yeshua fala eu sou o pão da vida, seria um dos aspectos do Mashiach. Ele nascer em Belém representa que ele traria sustento, ele traria vida. Lembrando, essa questão do maná é trazer sustento para a casa de Israel. Também o maná representa a própria Torá. Então, o Mashiach traria a Torá de Deus, traria a Torá de Deus para dentro dos nossos corações, e com essa Torá nós iríamos ser sustentados. Acho que, de certo modo, esse pão da vida traz a vida eterna, traz a ressurreição. Nós temos que ter parte com esse pão, como continua nos próximos versos 53 ao 54. Respondeu-lhe Yeshua: em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu estarei no último dia. Então, para que nós possamos estar com o Eterno, nós temos que nos alimentar com o pão que Ele mandou. E esse pão é o nosso Mashiach Yeshua. Se nós não crermos nesse pão que o Eterno nos enviou, nós não estaremos no reino, não teremos parte com o Eterno. Porque aqui Yeshua fala: eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Então, vejam quantos assuntos nós aprendemos hoje na aula, né? Que o Mashiach teria que nascer em Belém. Se alguém falar que é o Mashiach aí fora, ou que pode ser um candidato a Mashiach, e não nasceu em Belém, saiba que ele não cumpre a profecia e também não está de acordo com o que os rabinos antigos falavam sobre o Mashiach. Claro que hoje, como muitos nossos irmãos não creem em Yeshua como Mashiach, eles tentam desvincular que o Mashiach tinha que nascer em Belém. Porque, como eu falei, hoje Belém é uma cidade palestina, ou uma cidade árabe, né? Eu não sei quantos judeus que tem em Belém, mas praticamente não existe. É uma cidade que não está dentro do Estado de Israel, mas não tem o controle, o Israel não tem o controle dentro da cidade. Então nós vemos que hoje se torna quase impossível alguém vir de Belém. E por isso que aí, como alguns segmentos já têm os seus Meshiachim, os seus Mashiach, aí então eles falam: não é necessário que o Mashiach venha de Belém, não tem nenhuma profecia que fala que o Mashiach vem de Belém. Mas nós vemos que tem sim, tem Miqueias, tem Davi que nasceu em Belém, tem a parte histórica dos rabinos que criam que o Mashiach viria de Belém, como eu provei que Rabi Akiva proclamou, um dos motivos de Rabi Akiva proclamar Bar Korba como um suposto Mashiach é porque ele nasceu em Belém. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês possam se apegar
ao pão que vem de Belém, ao nosso Mashiach, que nasceu, cresceu, foi um cumpridor da Torá, morreu por nós e Deus o ressuscitou e agora hoje está com corpo incorruptível e que pode nos sustentar perante o Eterno. E Deus nos ilumine que a gente possa estar entre um dos que vai ser ressuscitado quando esse pão, quando esse Mashiach voltar dos céus. É isso, Shalom, Lehitraot, até logo!